Te convido mais uma vez a abrir a palavra do nosso Pai. Você que pode, abra a palavra do nosso Pai. No livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que falou de uma forma muito profunda no meu coração. Talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. É bem provável que você já tenha tido a oportunidade de, em algum momento da sua história, passar por esse texto. Quem sabe no momento onde você estava vivendo um tempo de muita dificuldade. Ou talvez em um tempo de restauração. Mas enquanto eu preparava uma mensagem, o Espírito ele me incomodava e me trazia de uma forma muito constante para Ezequiel no capítulo 37. E eu confesso que durante um tempo eu resisti. Só que, irmãos, é muito ruim a gente resistir ao que Deus quer falar e fazer, né? 2:30 da manhã, o Espírito Santo me acorda e veio falar comigo sobre Ezequiel 37. Por que eu não entendi antes? Então, eu acredito que existe algo muito profundo que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Você crê nisso? Amém. Está escrito assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito, Ele me levou para o meio de um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos, em algumas traduções, muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize, e esses ossos, profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, venha deste os 4 ventos, ó Espírito, e sopre desses mortos, para que eles... Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército muito numeroso. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desfaleceu. Fomos exterminados. Por isso, diga a eles: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os túmulos e fazer vocês saírem. Trarei vocês de volta a essa terra, a Israel. Quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor.
Porém, o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, declara o Senhor. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens sobre o poder da obediência. Acreditamos que tudo aquilo que Deus tem para nós só será alcançado se nós obedecermos. Você já deve ter ouvido nós falarmos algumas vezes aqui, milagre é uma intervenção de Deus. É Deus fazendo o que Ele quer na hora que Ele quiser. Mas promessa é um caminho de obediência. Nós só viveremos tudo aquilo que Deus tem para nós se o nosso coração estiver disponível a obedecer. O preço da desobediência é muito caro. E o texto que lemos revela um dos momentos mais difíceis da história de Israel: o cativeiro babilônico. Por desobedecerem, por escolherem fechar os seus ouvidos para aquilo que Deus estava falando através dos profetas, o povo agora está cativo. O povo novamente é escravo. Sem esperança, sem vida, vivendo agora à margem do medo, porque quando nós lemos o último capítulo de 2 Crônicas, nós vamos perceber que a forma que Israel foi tirada de Jerusalém, a forma que o reino de Judá foi subjugado, foi muito violenta. Os príncipes, os letrados foram levados cativos. Os sacerdotes, aqueles que não foram mortos, também estavam cativos. Os muros foram derrubados. O templo que representava a presença de Deus no meio do povo foi queimado, destruído. A esperança se foi. Sabe quando você já acredita que não tem mais o que fazer? Sabe quando você olha ao seu redor e acredita que agora acabou? Era dessa mesma forma que o povo estava. Porque, ao contrário do que muitas vezes nós acreditamos, o cativeiro babilônico foi gradativo. Ele foi tirando a moral do povo aos poucos. Ele foi roubando a força aos poucos. Porque, no primeiro momento, Nabucodonosor entra, ele subjuga Jerusalém, mas ele continua deixando algumas pessoas em Jerusalém. Ele leva para a Babilônia os príncipes, os letrados e os jovens que não se enquadravam dentro desse perfil. Na sua grande maioria, eles foram mortos. E esses que foram levados, eles receberam um convite muito especial. Eles foram levados para dentro do palácio. Nesse primeiro cativeiro, nesse primeiro momento, um jovem chamado Daniel, 3 muito conhecidos, Ananias, Azarias e Misael, que depois receberam o nome babilônico, Sadraque, Mesaque. Esses jovens foram levados para dentro do palácio. E agora eles tinham a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que era oferecido naquele lugar. Qual era a ideia de Nabucodonosor? Ele acreditava que em um determinado momento ele ia conseguir dominar o mundo. Ele pegava esses jovens, ele implantava uma cultura da época. Depois, eles dariam esses jovens de volta para que eles influenciassem os outros jovens. Sabe o que Satanás está tentando fazer hoje com a nossa juventude? Levantando influenciadores, pessoas que determinam a forma de pensar, a forma de se vestir, a forma de falar. Isso é uma estratégia de domínio.
E nós, como igreja, temos que estar sensíveis para entender que somos portadores dessa presença. Por isso não podemos nos conformar com esse tempo. Temos que transformar-nos com a renovação do nosso entendimento. Então, esses jovens estão dentro do palácio. O rei Josias continua com alguns soldados em Jerusalém. Só que em determinado momento ele se rebela. E ele resolve tentar recuperar o território perdido. E agora o exército de Nabucodonosor volta e mata muitas pessoas. Matam idosos, matam soldados, leva mais uma parte do povo cativo. Só que, junto com essa segunda remessa, ele também leva cativo os sacerdotes, os levitas. E dentro desse segundo momento, vai um jovem chamado Ezequiel, que é filho de um sacerdote. Um jovem que foi preparado para ser sacerdote. Um jovem que fez a escola sacerdotal. Esses jovens, eles não ficam dentro da cidade, eles ficam do lado de fora, na beira dos rios da Babilônia, totalmente desesperançados. A relação de Israel com Deus era através do templo. E agora já não existe mais um lugar para adorar. Mas, irmãos, nós nunca iremos tão longe que o amor de Deus não possa nos alcançar. Esses jovens se prostraram. Eles aceitaram a realidade como ela era. Em Salmos 137 vai dizer que eles resolvem pendurar as suas harpas em salgueiros. Eles resolvem abandonar a adoração, o propósito, aquilo que eles foram criados para fazer, porque já não encontravam mais motivos para louvar, não encontravam motivos para adorar. E quantas vezes, no momento de vale, no momento de dor, no momento onde estamos enfrentando cenários terríveis, nós penduramos também as nossas harpas. Abandonamos a nossa relação com Deus. Acreditamos que estamos abandonados por Ele. Deixamos de nos deliciar em Sua presença. Porque a nossa vida agora está sendo guiada pelo que os nossos olhos estão vendo. Só que, como fugir desse amor? O salmista vai dizer que se eu for no mais altos céus, lá o amor de Deus está disponível. Se eu for no mais profundo mar, lá o amor de Deus vai me encontrar. E mesmo nesse tempo de lamento, mesmo nesse tempo de choro, a palavra do Senhor chega até os cativos. Jeremias, que está em Jerusalém, ele resolve fazer uma carta aos exilados. Jeremias capítulo 29. Irmãos, muitas vezes essa carta passa despercebida aos nossos olhos, por ser muito conhecida, mas o Senhor vai falar através da boca de Jeremias para aqueles cativos. Continuem vivendo, construam casas, casem, deem os seus filhos em casamentos, plantem, colham, se multipliquem. Não permita que o povo diminua. E aí ele diz assim: clame a mim e eu te responderei. Os meus olhos não estarão encobertos para a oração que for feita nesse lugar.
Vocês me invocarão e acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. O que Deus está mostrando para o povo não é sobre um lugar. Ele está mostrando que ele não está restrito a um tempo. Ele está mostrando que mesmo em uma situação de deserto, de cativeiro, de vale, ele continua reinando soberano sobre todas as coisas. E ele libera uma palavra de destino, uma palavra de acesso. Ele diz: no final de 70 anos, eu vou libertar vocês. Imagina se Deus chega para você hoje e fala assim: esse deserto que você está vivendo vai durar tantos anos. Imagina se você entrar em uma grande dificuldade e de repente Deus avisa: olha, vai durar 3 meses, 4 meses. O que você faria? Sabendo que esse deserto vai chegar ao fim. Eu viveria me relacionando com Deus profundamente, porque Ele já me revelou o futuro. O meu futuro já está pronto nele. E tudo que eu tenho agora é que obedecer, é que continuar. Só que o povo insistiu em virar as costas para Deus. O povo insistia em se lamentar. E novamente, a Babilônia invade Jerusalém. E talvez agora o pior cenário se desenha. Por quê? Porque eles derrubam os muros. Eles queimam o templo. Roubam todos os utensílios daquele lugar. O lugar que representava a presença de Deus no meio do seu povo. O tabernáculo, que era o lugar onde toda a adoração em Israel era feita, está totalmente em ruínas. Os utensílios do templo são levados. A pouca esperança que existia no povo foi embora. Agora só resta se lamentar. Entre as nações vizinhas se diziam: a glória de Israel se foi. Deus abandonou Israel. Entre as nações vizinhas se diziam: o Deus de Israel foi derrotado. Acabou para eles. Serão dizimados. É nesse momento que Jeremias sobe no alto monte e vê a cidade em chamas, em ruínas. E ele escreve o livro Lamentações de Jeremias. Totalmente quebrado, dizendo: acabou. Eu não sei como você olha a sua vida hoje. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez a sua vida esteja vivendo esse mesmo tempo de dor, destruição, morte. Quando nós perdemos a esperança, nós perdemos tudo. Quando a nossa fé é roubada, nós não temos mais a capacidade de reagir. E o povo agora resolveu se prostrar. Sabe o que aconteceu com Israel? Esqueceu tudo aquilo que Deus tinha prometido. Porque é isso que a adversidade faz. É isso que o vale faz com a gente. Rouba as promessas. Rouba o propósito. Nesses momentos nós esquecemos tudo aquilo que Deus já fez. E olhamos e acreditamos: agora acabou. Cadê Deus? Será que Ele não vai fazer nada?
tempo vai passando, e sabe o que acontece com a gente, irmão? A gente se acostuma com a dor. A gente se acostuma com o deserto, com o vale. Sabe, quando você está muito tempo em um lugar que você não queria, e por não conseguir sair dali, você aceita isso para sua vida? Sabe quando você olha, mesmo sabendo que tem promessa, mas por não ver uma mudança de realidade, aquilo se torna normal. É isso que aconteceu com o povo. Só que o evangelho do reino de Deus não é sobre um povo que se relaciona com Deus. É sobre um Deus que resolveu se relacionar com o povo. É sobre um amor que não tem limites. Um amor misericordioso, um amor avassalador, um amor violento, que é capaz de vencer até a morte. E mesmo Israel naquela situação, novamente Deus resolve se revelar. E ele vai até um jovem de 30 anos, um jovem chamado Ezequiel. E ele diz: ponha-te de pé. Cara, nós vamos ver algumas vezes Deus falar a mesma coisa que falou para Ezequiel para alguns profetas. Nós vamos ver Elias na caverna e Deus falar: ponha-te de pé que eu falarei com você. Nós vamos ver Deus falar com Gideão. Será que simplesmente é algo físico? Será que se pôr de pé é porque alguém estava sentado e Deus quer falar em pé, olhando nos olhos? O que Deus está falando para Ezequiel? Se coloque na posição que eu vou falar com você. O grande problema é que nós queremos que Deus fale. É que nós buscamos de alguma forma algumas respostas, mas nós queremos continuar prostrados. Nós não nos movimentamos, nós não buscamos. Simplesmente desejamos que Ele de uma hora para outra fale. Mas a promessa é o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Perceba que para Deus ouvir e se manifestar precisa de um posicionamento. E, irmãos, não existe posicionamento melhor na presença do nosso Deus que não seja o arrependimento. Quando eu tenho a capacidade de olhar para quem eu me tornei e dizer: Pai, me perdoa. Me perdoa pelas minhas escolhas. Me perdoa pela minha desobediência. Porque a desobediência tem um preço alto. Adão e Eva estavam no paraíso, vivendo como reis. Tudo que era necessário para a subsistência deles, o próprio Deus entregava em suas mãos. Adão não precisava plantar igual nós precisamos. Adão não semeava, ele já colhia. Mas eles resolveram desobedecer. Eles resolveram fazer as coisas da sua própria maneira, guiados pelo seu coração. E agora, eles perderam o lugar de segurança. E principalmente, ele perdeu o Deus da segurança. Saul foi ungido rei. Tem um determinado momento que o profeta Samuel vira para ele e fala assim: olha, Deus estava pronto para eternizar o seu trono. Mas 1 Samuel capítulo 15, o povo de Deus ia guerrear contra Amaleque, contra os amalequitas. E Deus dá uma ordem: matem todos. Todos os animais, todos os homens, mulheres, todos. E Saul empreende guerra.
Mas quando ele vê aqueles animais vistosos, ele resolve pegar os melhores animais. Ele vai no rei dos amalequitas e ele poupa a vida do rei. Aí Samuel vira para Saul e fala: cara, por que você desobedeceu? Deus não deu ordens claras para você. Saul, assim como a gente, que tem sempre uma desculpa, vira para Samuel e fala assim: Samuel, eu peguei os melhores animais porque eu queria sacrificá-los para Deus. Isso tudo é para o Senhor. E sabe o que Samuel diz? Deus não quer sacrifício. O que Deus deseja é obediência. Saul, o seu trono vai ser destituído. Ele perdeu a posição que Deus deu a ele. E muitas são as pessoas, por desobedecerem, perdem aquilo que Deus deu, saem do lugar que Deus colocou, deixam de viver o propósito, porque em algum momento resolveram fazer do seu jeito. O mundo nos tornou muito individualistas e muitas vezes egoístas e vaidosos. E existe uma frase que eu odeio, que é: se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque o que Deus me chamou para fazer, eu vou. Mas o reino não é nosso. Se a gente não fizer, Deus vai chamar alguém para fazer. Porque quando Saul é destituído, sabe o que Deus fala para Samuel? Eu já preparei um homem segundo o meu coração. E por desobedecer que Israel está nessa situação. E agora, Ezequiel está diante de Deus. Ezequiel estudou para ser um sacerdote. Ele era filho de sacerdote. Mas no deserto, naquele lugar, ele recebe a sua principal vocação. Porque se o sacerdote sacrificava pelo pecado do povo, se o sacerdote levava as petições do povo para Deus, é no deserto que Deus vai falar com Ezequiel. E ele vai começar a ser conhecido como profeta. Talvez, nesse lugar que Deus está hoje, que você está hoje, Deus vai revelar para você o seu verdadeiro chamado. Quem sabe você já tentou de todas as formas, todas as portas se fecharam. Irmãos, eu já bati muitas portas. Eu já tentei muitas coisas. Mas sabe quando você entra numa porta, essa se fecha? E você corre para outra, essa se fecha. Até o ponto de eu virar e me perguntar: até quando você vai resistir? E eu quero te fazer essa pergunta essa manhã: até quando você vai resistir ao que Deus tem para você? E Ezequiel está de pé. E ele agora leva um recado de Deus para o povo. Porque o povo já tinha se acostumado. O povo já tinha aceitado. E passa alguns capítulos. E sabe o que vai acontecer com Ezequiel? Ele vai se prostrar de novo. E Deus novamente chama Ezequiel. E a palavra vai dizer que Deus pega Ezequiel pelos cabelos e coloca de pé. Ele vê o céu se abrindo, uma mão vindo até ele e o colocando de pé. E Deus novamente fala com ele e dá visões e mostra sobre a glória futura. Só que Ezequiel não conseguia entender aquela realidade, porque dentro do coração dele também não tinha esperança. Até que nós chegamos no capítulo 37, e em espírito Ezequiel é levado até um vale de ossos. Se o Espírito Santo essa manhã te levasse até um vale na sua vida, para onde ele te levaria? Qual momento que você está vivendo hoje que precisa de uma intervenção dos céus?
O que precisa ser restaurado dentro de você? Porque você olha, só vê destruição, dor, morte. Existem algumas chaves muito preciosas que a gente percebe lendo o capítulo 37 de Ezequiel. Porque ele é levado em espírito até um vale com ossos muito secos. O que quer dizer? Estava morto há muito tempo. Israel não morreu na Babilônia. Babilônia foi o reflexo da morte que já vinha acompanhando o povo de Deus. Quem sabe o lugar que você está hoje é um reflexo daquilo que você já vem vivendo há muito tempo. Por um caminho de desobediência, por buscar as suas próprias vontades, você chegou até o lugar que está hoje. Só que, irmãos, eu não sei você, mas comigo, quando tem algo que é difícil de resolver, sabe o que eu faço? Eu evito. É isso que nós fazemos com os nossos problemas. Nós deixamos no canto. Só que o Espírito pega Ezequiel e coloca ele para andar no meio dos ossos. O que eu aprendo com isso? O Espírito deu a Ezequiel uma visão clara do que estava acontecendo. Ele precisava entender o cenário que ele estava vivendo. Se você não andar dentro do deserto que você está, se você não tiver uma visão clara do momento que você está vivendo, é bem provável que, se Deus te tirar desse lugar, você volte para esse lugar sozinho. É bem provável que, se houver uma intervenção de Deus, essa intervenção vai durar muito tempo, muito pouco tempo, porque naturalmente você vai voltando para esse lugar. Mas quando você entende o que me trouxe aqui, o que eu estou fazendo aqui, quais foram as sementes que eu lancei, quais as escolhas que eu tive que me trouxe até esse lugar, você não erra esse caminho novamente. Nós conversamos com muitas pessoas que abandonaram ministérios, passaram por tempo de decepção, por tempo de dor, e agora resolveram deixar para lá. Resolveram não mais falar sobre isso. Esconder de todo mundo, acreditando que vai esconder de si mesmo. Mas, se você não entender o cenário, você vai ficar sempre andando em paralelo a tudo que Deus tem para você. As suas escolhas vão continuar te levando para longe, mas se houver maturidade e responsabilidade, e você entender os seus erros, é muito difícil que você erre novamente na mesma coisa. Isso se chama maturidade. Por isso, quando eu entendo o porquê e o que eu estou fazendo ali, eu tenho autoridade agora para não mais voltar para esse lugar. E a palavra vai dizer que o Espírito pergunta a Ezequiel: pode novamente esses ossos voltarem à vida? E eu queria agora que o Espírito Santo soasse no seu ouvido. Você já pensou no vale que você está vivendo? E ouça o Espírito agora te perguntando: pode novamente esses ossos voltarem à vida? Pode ser reversível essa situação? O que o Espírito estava perguntando a Ezequiel: Israel pode voltar à vida? Porque logo à frente Deus vai dizer: esse Espírito representa Israel. É assim que vocês se veem. Perceba que o vale roubou de Israel a sua identidade. Eles se olhavam como pessoas mortas. Se tornou um grande cemitério. Quem sabe a sua vida esteja assim hoje. Ninguém consegue acessar a sua dor porque você esconde todo mundo. Quem olha e vê o seu sorriso não consegue imaginar a dor que você carrega dentro do peito. E sabe o que é pior? Você se acostumou com ela, cara. Tá doendo, mas deixa aqui. Ninguém mexe nesse lugar.
E você se torna prisioneiro das suas próprias convicções, cara. Quando na verdade em Cristo você foi chamado para ser livre. Quando na verdade em Cristo você foi chamado para viver uma vida superabundante em graça. Ezequiel não acreditava. E você vai perceber que Ezequiel fala o quê? Tu sabes. Sim. Eu me abstenho. Eu lavo as minhas mãos. É você que sabe, Deus. E de repente o Espírito diz para Ezequiel: profetiza. Declara a vida, Ezequiel. Nós perdemos a dimensão do que significa uma profecia liberada. Porque nós humanizamos as profecias. A gente gosta de ouvir palavras que acreditamos ser proféticas. E essas palavras que gostamos, de alguma forma, vai nos livrar do que nós estamos vendo hoje. A palavra profética que nós gostamos de ouvir é uma palavra que de alguma forma traga para a gente esperança de uma mudança no futuro. É um ex que te diz o que Deus vai fazer em você. Só que Deus nunca vai trabalhar no indivíduo apenas. Tudo que Deus faz no indivíduo serve para o coletivo. A palavra profética é aquela que é gerada no coração de Deus, que aponta um destino para um tempo. A palavra profética é uma palavra que está nascendo nos céus e é usado para que de alguma forma você entenda que aqui na terra o reino de Deus vai se manifestar através de você. A palavra profética não vai trazer para você uma vida confortável, mas vai aumentar a sua fé. A palavra profética não vai ser Deus trabalhando em você, vai ser Deus trabalhando através de você. A palavra profética vai te mudar, para você mudar o que está ao seu redor. E foi isso que Deus falou para Ezequiel: profetiza, declara, não aceita a realidade como ela é. E Ezequiel fala algo que é muito doido, porque osso pode ouvir alguma coisa? Ossos, ouçam. Voltem à vida. E no primeiro momento a palavra vai dizer que um barulho começou a ser ouvido. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você profetizasse sobre os ossos secos da sua vida. Eu queria que você declarasse agora com a autoridade de Deus. E em nome de Jesus você vai começar a ouvir barulhos. Ossos batendo em ossos. Tendões. Carne. Pele. Estava tudo pronto, mas não estava vivo. Nem tudo que aparenta está vivo realmente vive. Porque a palavra vai dizer que não havia vida, mas já tinha mudado. Já não era mais osso, já tinha pele, já tinha carne, já tinha tendões. Mas faltava uma coisa. O que faltava? O ar de Deus. O que faltava? O Espírito de Deus. A verdadeira vida, ela só vem quando nós vivemos do Espírito. A verdadeira vida só veio quando nós nos tornamos casa. Sabe o que Israel estava com dificuldade de pensar, de entender? Que não era sobre um templo. O templo era só uma representação. Deus queria se relacionar com eles. Existia uma promessa: eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes, o meu tesouro particular. Só que eles insistiam em achar que era um lugar físico. Mas irmãos, não é sobre o físico, não é sobre o alcançável, não é sobre o epidérmico. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. A primeira parte
o átrio. A segunda parte, o santo lugar. E a terceira parte, o santíssimo lugar. Nós, na nossa psique, somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Com o corpo, com a carne, eu só alcanço o átrio. Eu vou até onde todo mundo vai. Com a alma, com o entendimento, eu consigo ir no santo lugar. Mas eu só entro no santíssimo lugar em espírito. Então, Ezequiel parece vivo, tem aparência de vida. No olhar de todo mundo, está vivo. Já mudou a realidade. Mas ainda falta uma coisa. Falta o meu espírito. Filho do homem, profetiza. Filho do homem, abra os seus lábios e diga: vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre esses ossos. E a palavra vai dizer que um grande exército se levantou. A palavra vai dizer que aquele lugar que outrora era um cemitério, um vale de morte, agora representa a vida de Deus. E Deus trouxe algumas pessoas aqui nessa manhã, porque Ele deseja soprar vida em você novamente. Sabe, Deus foi escarnecido. Deus, Ele deixou que todos achassem que Ele tinha sido derrotado. Sabe o que as nações pagãs diziam? No capítulo 36 do livro de Ezequiel, os deuses dos montes, o Deus de Israel, Ele foi derrotado. Mas bastou um homem se colocar na posição e toda uma realidade foi transformada. Há quem diga que estamos vivendo com a pior geração que já pisou na terra. Olhamos para todos os lados e vemos morte. Olhamos para o cenário e não temos esperança de mudança. Mas tudo que nós precisamos é profetizar a vida. Quem sabe nessa manhã você está cansado de lutar, está cansado de tentar, já pendurou as suas harpas no salgueiro. Eu quero te dizer uma coisa: se levanta, se coloca na posição e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Porque o vale nunca limitou Deus. Israel estava no vale. E Isaías 43, a palavra chegou ao povo com anos de antecedência. Ei, quando vocês passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando vocês passarem pelo fogo, eles não te queimarão. Esqueçam das coisas que para trás ficaram, porque eis que eu faço algo novo. Os desertos estão se tornando mananciais de águas. Os chacais estão me adorando. Os meus caminhos são melhores que os seus. Isaías 55, Israel, os meus caminhos são melhores que os seus. Os meus projetos são bem maiores do que os seus. Vocês não conseguem entender, mas a água da chuva não volta sem antes regar a semente. Assim como a minha palavra, que não volta vazia, sem antes fazer aquilo no qual foi designada. Então não é sobre o deserto, é sobre um Deus que muda todas as realidades. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã. E eu te convido a fechar os seus olhos. Mais uma vez eu te convido a fechar os seus olhos. Nosso tempo já estourou muito, gente.
mas eu quero orar com você. Eu acredito muito que Deus está nos preparando para um grande avivamento. E sabe qual é o cenário do avivamento? Morte, destruição, homens e mulheres famintos por Deus, arrependimento e clamor, choro. É impossível nós clamarmos e Ele não ouvir. Se essa palavra tocou no seu coração, se hoje você precisa voltar para a posição e você entende que Deus te trouxe aqui porque está te chamando para viver uma vida nova, experiências novas, para te reinserir novamente no propósito, eu queria que você erguesse as suas mãos onde você estiver. Isso. Amém. Clareia a nave, por favor. Isso. Agora, de uma forma ousada, eu quero te convidar, você que ergueu as suas mãos, a sair do seu lugar e se colocar na posição aqui na frente. Eu quero te convidar a provocar o seu milagre. Eu quero te convidar a parar de esperar que tudo aconteça e com uma atitude profética você se movimentar no meio desse vale. O nosso louvor vai continuar essa canção e você que recebe e entende essa palavra, assim como esses irmãos, eu te convido a pelos olhos da fé sair do seu lugar e vir aqui na frente. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. E eu quero, em nome de Jesus, Pai, orar por esses irmãos e irmãs que estão aqui prostrados, Pai, se rendendo ao Senhor e declarando que algumas coisas precisam ser ressignificadas em suas vidas. Ah, Deus, eu acredito muito, Pai, que o Senhor tem chamado a sua igreja para um novo tempo. Eu acredito muito, Pai, que hoje o Senhor muda alguns cenários, algumas realidades. E eu quero te pedir, Pai, que todo osso, toda morte, tudo aquilo que está fora do lugar, que nessa manhã o Senhor venha restabelecer. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, pelo poder da palavra profética, pelo poder daquilo que o Senhor liberou sobre nós da cruz do Calvário, uma mudança total de realidade, Pai. Vales de ossos secos, aquilo que está fora do lugar, nessa manhã nós oramos, volte à vida em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, um novo tempo, uma nova história, o novo de Deus alcançando essas pessoas. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, declarar aquilo que olhos não viram, aquilo, Pai, que os ouvidos não ouviram, se tornando real na vida desses homens e mulheres. Pai, em nome de Jesus, dê acesso a essas pessoas, a tudo que o Senhor já sonhou sobre elas. Pai, nessa manhã, que eles possam, pelos olhos da fé, verem os ossos voltando à vida. Espírito Santo de Deus, vento que vem dos quatro cantos, sopra nessa noite, restaura, renova. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o novo de Deus. E assim como aqueles homens falaram, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de louvor, os nossos lábios de júbilos. Entre as nações se diziam, grandes coisas Deus fez por eles. Verdadeiramente, Deus fez grandes coisas por nós. Restaura a nossa sorte, Pai, como as correntes do Negueb. Aqueles que semearam e choraram, aqueles que choravam e plantavam, eles foram e colheram seus peixes. Assim como o deserto babilônico chegou ao fim, nós queremos declarar o findar desse tempo na vida desses homens e mulheres que tiveram coragem de se posicionar, de dizer, Pai, preciso de ajuda, preciso do alto, e se pedirmos, o Senhor vem. Se nós clamarmos, o Senhor se deixa ser encontrado por nós. Nos leve em paz para os nossos lares. Faça uma grande obra em nossas vidas. Que os nossos celeiros estejam sempre fartos. Que os nossos filhos desfrutem da sua presença. Nós oramos e declaramos, crendo na sua graça, que é melhor do que qualquer coisa que podemos experimentar. E eu oro em nome de Jesus. Se você crê e recebe, eu te convido a erguer as suas mãos e dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Vai em paz, Deus te abençoe.